Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos estudando sobre redescobrindo a aliança. É um tema maravilhoso. Como eu já comentei, a aliança, ela está em toda a Bíblia. A gente percebe a aliança, o contrato, o pacto de Deus conosco, com a igreja do Senhor. E nós temos esse texto de Paulo, que nós lemos do versículo 3 até o versículo 14, e os irmãos perceberam ali que no português não tem ponto até o 14. É inteiro, um período longo. E nós percebemos ali como Paulo fala de uma maneira tão... Parece que Paulo queria transmitir tudo aquilo e falou, não vou nem colocar ponto aqui, eu vou sair falando, só põe algumas vírgulas e vou finalizar lá, só lá no final. Ele mostra essa aliança, essa graça do Senhor para conosco. Ele mostra a trindade toda ali atuando. Que bênção. E nós percebemos aqui nesse versículo 4 e versículo 5, algo especial que vai direto neste ponto, que é o contexto da aliança, e o subtema ali é a comunidade chamada, a comunidade da aliança. Quer dizer que nós entendemos que a aliança de Deus é uma aliança com a salvação, é particular, pessoal, mas ela é um chamado para fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, da aliança do Senhor. Mas como pode nós, tão pequenos, finitos, falhos, mortais, fazer um contrato com Deus soberano, Senhor, Criador, né? Normalmente a gente percebe assim no ambiente dos negócios, as empresas fazem contratos com grandes empresas. Uma grande empresa normalmente busca um contrato com outra grande empresa. Você pega uma grande montadora de automóveis, ela vai fazer, vou fazer um contrato aqui para o meu sistema de TI, sistema operacional da empresa toda. Ela busca uma grande empresa para fazer, ela não vai pegar uma pequena empresa, porque ela fala, olha, não vai conseguir me suportar. Então nós pensamos assim, como nós, tão pequenos, vamos fazer um contrato com Deus poderoso, grande. Só é possível porque Ele mesmo é que determinou isso. Ele mesmo é que executou e Ele mesmo é que garantiu. Então, esse texto aqui é uma parte desse entendimento sobre a aliança com o Senhor. E nós vemos que Paulo descreve, então, essa obra da trindade, essa graça, essa aliança da graça, e, em especial, esses versículos falam da adoção. Vamos dizer essa palavra? Adoção. Adoção dos filhos de Deus. A comunidade chamada, aqueles que agora fazem parte da igreja. Então, essa é a proposição. A igreja é a família adotada por Deus. Vamos dizer isso? A igreja é a família adotada por Deus. E essa adoção nos ensina alguns pontos. Tem algumas bases. Quais são as bases que nós percebemos aqui nesse versículo? A primeira é que a adoção ela foi predeterminada lá na eternidade. Ela foi já definida. Pré-definida, eu usei esse termo pré ou pré-determinada, lá na eternidade. Veja o versículo 4, o início dele. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nós somos chamados, então, para sermos da família do povo de Deus, somos adotados, e essa palavra adoção, se você for no português, se você procurar o dicionário Oxford, você vai ver que adoção é o processo legal que consiste no ato de se aceitar espontaneamente como filho de determinada pessoa, desde que respeitadas as condições jurídicas. Fala também que é a aceitação espontânea de uma pessoa como parte integrante de uma família, de uma casa. Não é? Isso é adoção. E Efésios nos mostra, então, que essa adoção ela é realizada. E ela foi definida não por nossa causa. Não porque o Senhor veio nos visitar, porque a adoção dos homens é assim, a gente vai escolher, por exemplo, uma família que quer adotar um filho. Eu tenho um exemplo que meu pai me deu ontem, de uma prima que veio cuidar da minha tia, não é isso? Que ela é adotada. Eles escolheram, foram lá, olharam. Muitas vezes as pessoas vão escolher, deixa eu escolher aqui uma pessoa, uma criança. Mas a criança já existe, No caso aqui, nós, o Senhor também já nos conhecia antes, mas a gente não existia ainda.
Mas ele conhecia, pois ele nos criaria já com essa separação, com essa adoção pré-definida. O povo de Deus, então, é um povo já da eternidade, foi definido para viver o restante da eternidade com Deus. Nós não somos eternos nesse sentido, só Deus é eterno. Deus sempre existiu e sempre vai existir. Nós passamos algum momento a existir e vamos viver eternamente com Ele. Somos adotados como família do Senhor, já definido. Quando a gente pensa assim, a nossa mente muda, a nossa forma de viver muda. É claro que nós temos a nossa limitação para entender isso. Claro, pois nós somos presos no tempo e no espaço. Então, como que pode? Mas já me conhecia, eu nem existia. Não é? Nós temos essa limitação. A nossa limitação quanto ao tempo, ela é claríssima. A gente não consegue voltar no passado, consegue? Alguns querem, né? A gente quer, às vezes, voltar, tomar uma decisão diferente do que a gente tinha tomado, né? Mas não é possível. A gente também não consegue avançar no futuro de forma a garantir que ele aconteça conforme a gente quer, não é? Consegue? Não, a gente tem essa limitação. Às vezes, até no presente, a gente tem a limitação. O que é o agora, né? O agora já passou. Eu falei, já foi, a palavra já foi. É difícil a gente perceber o tempo, da gente entender o tempo. Quanto mais dominar, nós não conseguimos dominar. Não é? O Senhor, então, Ele que faz isso. Ele que nos definiu como povo escolhido dele. Breve Catecismo, na pergunta 34, ele responde da seguinte forma: o que é adoção? Adoção é um ato de livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus. E temos direito aos privilégios, a todos os seus privilégios. Que bênção! Que o Senhor nos garantiu, que o Senhor fez. Já definido, já pré-definido, já. Veja alguns textos importantes para esse entendimento. 1 João 3,1 fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus por esse grande amor do Senhor. João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Então, aqueles que creem, que recebem o Senhor Jesus, são filhos de Deus. Mas por que eles recebem o Senhor? O versículo seguinte nos fala, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nesse próprio versículo, ele diz: olha, os que recebem o Senhor são filhos de Deus, que creem nele. Mas ele já fala no 13: esses que creem foi porque o Senhor quis. Porque eles não foram nascidos da carne, foi nascido do Espírito de Deus. Isso muda a nossa vida, e essa percepção muda a nossa vida. A gente começa a ter uma vida realmente livre na presença de Deus, no seguinte sentido: olha, eu sou do povo de Deus, e quem definiu isso? O Senhor. Ninguém vai me tirar. Ninguém vai me tirar. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados. Então, veja que a obra é perfeita, a trindade toda. Como Paulo também trata aqui em Efésios. O Senhor define, o Espírito, o Filho vem, executa, o Espírito garante, o Espírito testifica aqui, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Às vezes, quando nós temos ali no conselho, avaliando algumas pessoas, a gente pergunta: você tem certeza da salvação? E às vezes a pessoa titubeia, assim. É difícil ter certeza, porque eu sou pecador, né? Mas quando a gente vai entendendo a palavra de Deus, vai entendendo que o Senhor nos definiu, o Espírito testifica conosco, fala: eu sou filho de Deus. Não porque eu estou fazendo exatamente a vontade de Deus, eu procuro fazer, eu erro muitas vezes, mas eu estou caminhando porque o Senhor está me levando. Segundo lugar, a adoção é de muitos filhos. A adoção é de muitos filhos. Versículo 5 nos diz assim: nos predestinou para Ele para a adoção de...
de filhos. Está no singular aí, não é? Hã? Eu errei? Ah, está no plural. Adoção de filhos. Então, não está falando de adoção de um filho ou uma filha. Filhos. Então, nós temos aqui essa realidade de que nós somos a comunidade da fé, a família da fé. Nós somos chamados para vivermos juntos, para servirmos juntos. O Senhor nos chamou para a adoção de filhos. Fazemos parte da comunidade da aliança. E a gente busca fazer parte, não é? Eu me lembro quando adolescente, e eu vejo isso em vários adolescentes, e você também se lembra claramente, que quando a gente está na adolescência, né, a gente quer fazer parte ali da turma, quer que o pessoal nos aceite, né? A gente, eu quero fazer parte. Esse é um perigo, às vezes, porque nós, como cristãos, às vezes fazemos coisas que não se deve. Por quê? Porque eu quero ser aceito naquela turma, não é? Olha que coisa, Deus já nos fez para sermos aceitos, nós somos aceitos porque Ele nos colocou nessa família. E eu fico impressionado que a igreja, eles falam muito sobre diversidade, mas eu vejo que na igreja é o lugar que mais tem diversidade nesse sentido, mais pessoas de todo tipo. Porque Jesus falou que ia chamar de todas as línguas, todos os povos, tem gente de todo tipo. É o Senhor que faz isso. São muitos filhos. E esse ponto aqui é um ponto que vai também que confrontar aqueles que falam, eu não preciso ir à igreja. Eu tenho Jesus. Jesus salva? Sim. É só Jesus que salva? Sim. Crê no Senhor Jesus será salvo? Sim. Então não precisa ir à igreja, não. Jesus está em todo lugar. Ele falou que depois destruiu o templo, agora reconstruiu. Então não é mais o templo lá em Jerusalém, agora eu sou o templo do Espírito? Sim. Então não preciso da igreja, não preciso de congregar. Mas não é isso que o Senhor diz na palavra dele. Hebreus diz que não deixe de congregar. E aqui nós percebemos que a adoção de filhos quer dizer, nós vivemos juntos, nós somos o corpo de Cristo. E um corpo pode viver separado, um membro pode viver separado do corpo. É possível tirar o seu dedo e ele vai ter vida própria? Se não estiver ligado ao corpo, se não estiver ligado a Cristo? Não. Então, esse ponto da adoção também combate o desigrejado, que o pastor Marcelo até comentou nessa semana, quarta-feira. Nós somos chamados para vivermos na igreja, a comunidade do Senhor, a adoção de filhos. É a comunidade cristã servindo a Deus. Jesus falou assim, quando eles falaram assim, sua mãe está aqui, o seu irmão, seus irmãos. Ele falou, olha, em Mateus 12:50, quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então nós somos parte da família de Deus, porque Ele nos chamou, Ele nos adotou. E Susan Hunt diz que em Cristo, por meio da adoção, Deus estabelece um relacionamento pessoal e individual conosco e familiar com a igreja. Nós somos a família de Deus servindo a comunidade da aliança, a igreja do Senhor. Nós cantamos alguns cânticos aí sobre isso. A aliança do Senhor nós temos uns com os outros, pois ela nos une, o Senhor nos une para servirmos a Ele. E essa igreja, a gente percebe que é uma igreja, não só aqui, nós somos o povo de Deus aqui, a igreja do Lindéia, mas não é só aqui a igreja do Lindéia, não é? É a igreja de onde mais? Aqui, sei lá, do Barreiro, de Contagem aqui, mas não só de Belo Horizonte, de Minas Gerais, é a igreja de onde? Do Brasil todo. Mas não só do Brasil, é a igreja do mundo todo. Deus chamou gente de todos os lados. Mas não só dessa época, de todas as épocas. Então a gente percebe na palavra de Deus essa igreja sendo formada. Desde o início. E a gente pode pegar aqui um patriarca e começar dele, Abraão. Abraão foi chamado do Senhor, ele chamou lá daquela terra, de Ur dos Caldeus, e falou, vem para cá, você vai ser bênção para todas as nações. Para onde que eu vou? Eu vou te mostrar, pode vir. Não é? E muitos chamam Abraão pai da fé, né? Saiu de lá, deixou tudo. Provavelmente tinha lá uma vida estabilizada,
Mas, olha, não me interessa, o Senhor, né? Em outras palavras, a sua vida aí estabilizada, os seus parentes, tudo certinho aí, não, é isso, não, eu vou bagunçar a sua vida. Sai daí, eu vou te levar para outro lugar. Ah, mas já tem terra lá? Tem. Não tem um apartamento lá para morar? Não, não preocupa não. E foi. E aí Deus então fala, você vai ser bênção para todas as nações. Já indicava que o Evangelho, a Igreja do Senhor, não era só dele, do sangue dele, mas começou com o sangue dele. Ele falou, mas eu nem filho tenho, vem Isaac. Não é? Deus deu, ele não podia ter filho, ele já estava amortecido, o texto diz isso, e também a esposa dele era estéril, mas veio. Por quê? Porque Deus formou. E vem então depois Israel, e aí nós vemos a narrativa bíblica trazendo Israel no Velho Testamento como povo de Deus, povo de Israel, e depois chamado povo judeu. Mas a bênção era para todas as famílias, não é? Quando chega em Jesus, então, o Novo Testamento agora, Jesus fala assim, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho, então, vai a todos os lugares, todas as nações. E nós vemos hoje o Evangelho chegando a muitos lugares. E chegou aqui por causa dessa mensagem. Nós tivemos um missionário que trouxe a palavra do Senhor ao Brasil e chegou, foi. Uma vez, no aniversário da igreja, eu fiz essa escadinha. Eu comecei desde Abraão e fui até Lindéia, né? Essa árvore. Chegamos aqui pela bênção, pela graça do Senhor. Adoção de filhos. Adoção de muitos filhos. E tem mais outros aí. Tem mais outros aí. Por que nós anunciamos o Evangelho? Para alcançar esses outros. Para chamá-los também. Para adoção de filhos. Terceiro lugar, a adoção ela é legalizada por meio de Cristo. A adoção é legalizada por meio de Cristo. Veja o versículo 5, final do versículo 5 diz assim, por meio, leia comigo, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, nós vemos esse terceiro ponto aqui, esse processo de adoção é por meio de Jesus. Ele é o caminho. A graça chega ao povo de Deus por causa do Senhor Jesus. Não pelos méritos de cada um, mas por causa de Cristo. Calvino fala assim, isso indica que a maneira mais livre e sem fundamentos mercenários foi que Deus nos concedeu o seu amor e o seu favor, mesmo ainda quando não éramos nascidos, e quando ele agiu por nenhuma outra coisa além da sua própria vontade. Ninguém foi lá negociar com Deus, adota aqui o povo, adota o Rui lá, né? Ninguém foi lá fazer isso. Não é? Foi pela sua própria vontade e pelo seu próprio mérito. Porque para fazer isso ele mandou Jesus Cristo se entregar por nós. E aí nós temos, Paulo fala muito sobre a justificação. Esse processo se torna um processo legal, correto, né? Para os que são dessa área jurídica, gosta desses termos. É um processo legal, definido. A única possibilidade que tínhamos de fazer parte da família de Deus é se Jesus o fizesse por nós. E ele veio, se tornou um de nós, se encarnou para fazer parte do que nós somos, para nos representar. E ele tinha total condições de nos representar diante do Pai e falar, eu paguei por eles. O que estava sendo devido, eu paguei. Está legalizado, está justificado. Somos adotados, fazemos parte desse contrato porque Jesus o garantiu por nós, o fez por nós. A adoção nos foi dada gratuitamente no amado. Esse é o termo que é usado aqui. Ou seja, no Senhor Jesus. Calvino ainda comenta assim, a causa material, tanto da eleição eterna quanto do amor que agora é revelado, é Cristo, o amado. Este nome é dado para nos lembrar que por Ele, o amor de Deus é comunicado a nós. Assim, Ele é o bem amado, de modo que podemos ser reconciliados por meio dEle. Glória a Deus. Por isso nós cantamos, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Essa aliança é o Senhor Jesus que fez por nós. Glória ao Senhor. Concluindo, meus irmãos, a igreja, então, é a comunidade da fé.
já destinada, já predestinada, antes da fundação do mundo, adotada por Deus para ser o seu povo por toda a eternidade, pela sua graça, para a sua glória. Como viveremos então? Em primeiro lugar, viveremos em gratidão e louvor. Não tem outra forma. O que nós vamos fazer? Nos penitenciar? Jesus já pagou tudo. O que nós vamos fazer? Adorar o Senhor. Viver uma vida de gratidão, porque Ele já nos concedeu o que é necessário. Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos faz uma família enquanto nós estávamos isolados no nosso próprio egoísmo. Ele nos abrigou em sua casa enquanto estávamos órfãos, sem local para descansar a nossa alma. Ele nos deu alimento, o pão da vida. Ele nos deu a água para purificar nos nossos pecados. É o Senhor Jesus. Gratidão total. Sejamos gratos. A gente vê muitos filhos ingratos por aí, não é? Ainda mais hoje, parece que isso tem aumentado, filhos ingratos. Mas assim não pode ser o povo de Deus. Nós somos chamados para sermos gratos, agradecidos, render graças ao Senhor, profundamente agradecidos ao Senhor da nossa vida. E toda a glória seja dada a Ele, o nosso louvor eterno ao Senhor Jesus. O versículo 6, que é o posterior, ele fala assim: para o louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos em comunhão com a igreja. A salvação é individual, mas a igreja, a salvação é o chamado para ser parte da igreja, da família de Deus. Somos corpos de Cristo. E os membros não vivem separados. Eles vivem juntos. E nós viveremos assim por toda a eternidade. Amando uns aos outros. Porque se não amarmos uns aos outros, como pode ter o amor de Deus em nós? Amamos uns aos outros, vivemos juntos. Vivemos sustentando a igreja do Senhor Jesus. Cristo nos deu tudo de boa vontade. Nós sustentamos com boa vontade, com alegria no nosso coração. O que Deus nos deu, os dons e talentos, é para abençoar. Não é para a gente se gabar ou para idolatrar como o mundo faz. O mundo idolatra, né? E usa essa palavra, ídolo, de uma forma banal hoje. O que a gente deveria pensar muito, né? Ídolo? Qual que é o seu ídolo? A pergunta da entrevista normal. Não é? Alguns falam assim: não, estão procurando um ídolo no futebol, né? O time lá tá bom, mas tem que ter um cara ali que... Percebe? Tem que ter o cara ali, um ídolo ali. O mundo faz assim, nós não. Nós buscamos o Senhor. E nós servimos ao Senhor. Se a gente é bom no futebol, aqui tem alguns aí, não sei se são bons, não, mas é para servir ao Senhor. Se a gente é bom na música, no instrumento, é para louvar ao Senhor, para conduzir a igreja em adoração. Se a gente serve bem, a gente faz isso não para todo mundo, né? É para servir ao Senhor, a casa de Deus. É assim que vivemos. Somos chamados para vivermos em comunhão, a igreja do Senhor. Portanto, meus irmãos, o crente deve ter uma vida diferente. Ele é chamado para levar o evangelho a todo mundo, para que outros filhos também venham à família de Deus. E ele é chamado para viver conforme o Pai definiu para essa família, o nosso Deus definiu para essa família, conforme o padrão que está na Bíblia. E ele é chamado para esse relacionamento com o Senhor, relacionamento eterno, perfeito com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe grandemente e que nós tenhamos esse momento com as nossas classes, porque a gente se aprofunde nesse tema, tem muita coisa na lição e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nós vamos orar com o pastor Marcelo e nós